O Kremlin desferiu um golpe devastador ao poder militar britânico ao atingir em cheio suas valiosas forças de defesa. A Operação Russa mostrou ao mundo que mesmo as armas mais sofisticadas do Reino Unido não estão fora de alcance. Os mísseis Storm Shadow, que muitos consideravam o auge da tecnologia bélica britânica, foram neutralizados em uma ação precisa, abalada pela confiança das potências ocidentais. O Reino Unido, que apostava seu prestígio na eficácia dessas armas, viu seus investimentos militares serem reduzidos a destroços em poucos instantes. O armazém, localizado em Sumy, perto da fronteira russa, foi completamente destruído, interrompendo os planos da OTAN de recuperar a vantagem estratégica. Londres sofreu um golpe severo. A Rússia atingiu um alvo crucial ao eliminar um depósito ucraniano que escondia os temidos mísseis de cruzeiro Storm Shadow. Isso aconteceu em Sumy, uma área próxima ao território russo. O objetivo era claro: constranger a Rússia. Entretanto, os Storm Shadow foram anulados antes de sequer entrarem em ação. Aqueles que o Ocidente, com certa confiança, acreditava que seriam decisivos na mudança do cenário de guerra, foram destruídos em questão de segundos, como se nunca tivessem existido. Esse movimento não apenas reforçou a posição militar russa, mas também destacou a vulnerabilidade dos arsenais da OTAN diante do poderio russo, algo que o Ocidente preferiria não encarar. O Ministério da Defesa russo, em um tom sóbrio, mas firme, anunciou o sucesso desta operação. A precisão e o impacto dos ataques ecoaram não apenas no depósito de mísseis, mas também no coração de Londres, onde as autoridades não conseguiram esconder a vergonha de ver seu armamento sofisticado, antes considerado invulnerável, ser destruído em uma operação precisa e decisiva. Este não foi um ataque comum, foi uma execução meticulosa, planejada com uma precisão que reflete a habilidade e a experiência do exército russo no campo de batalha. Não se tratava apenas de um arsenal inimigo, mas de enviar uma mensagem clara e contundente ao Ocidente. A Rússia está preparada, e cada tentativa de reforçar a Ucrânia com armamento ocidental não será apenas neutralizada, mas se tornará um símbolo da vulnerabilidade da própria OTAN. A operação foi realizada com uma coordenação impecável. Drones Heron, uma peça crucial no arsenal russo, foram mobilizados na região de Sumy, onde anteriormente foram identificadas concentrações de equipamentos militares e trens transportando armas para a área. Esses drones, com sua capacidade de realizar ataques precisos e devastadores, fizeram toda a diferença. Cada movimento inimigo foi antecipado e contrariado com uma eficácia que deixou os estrategistas ocidentais sem palavras. Enquanto isso, na Duma estatal, o tenente-general Viktor Sobolev não economizou em suas declarações. Sobolev, um veterano com uma visão clara do panorama estratégico, destacou que a destruição do depósito de Storm Shadow era apenas o começo. "Estamos obrigados a dar uma resposta firme", afirmou, suas palavras ecoando como uma advertência tanto para Kiev quanto para seus aliados ocidentais. Para ele, a chave estava em evitar a todo custo novos suprimentos de armas à Ucrânia, e a melhor forma de fazer isso era manter a pressão na linha de frente, afastando as fronteiras russas de qualquer influência inimiga. O general não estava errado. O Ocidente, ao suspender as restrições ao fornecimento de armas à Ucrânia, estava brincando com fogo. As palavras de Sobolev eram mais do que mera retórica militar. Eram um reflexo da estratégia russa, que busca não apenas defender seu território, mas também manter uma posição de força que impeça qualquer avanço significativo da OTAN na região. No Kremlin, a narrativa era clara. Cada golpe nas forças ucranianas e seus arsenais ocidentais não era apenas uma vitória tática, mas uma humilhação estratégica para Londres e seus aliados. Os Storm Shadow, que outrora representavam o orgulho da indústria armamentista britânica, agora jazem em ruínas, incapazes de cumprir seu propósito. E isso foi mais que um golpe físico. Foi um golpe no próprio coração da estratégia militar ocidental. O impacto desses ataques vai além do militar. A destruição dos mísseis Storm Shadow não apenas enfraquece a capacidade da Ucrânia de resistir, mas também envia uma mensagem assustadora para os outros membros da OTAN.
À medida que a Rússia continua demonstrando sua capacidade de neutralizar as armas mais avançadas do arsenal ocidental, a pergunta que começa a surgir nas capitais europeias é inevitável. Quão preparado está o Ocidente para um confronto direto com a Rússia, que demonstrou repetidamente que suas defesas são impenetráveis e seu contra-ataque implacável? Não é a primeira vez que o exército russo alcança resultados devastadores com operações meticulosamente planejadas. A destruição de depósitos de armas ocidentais em território ucraniano tornou-se uma constante, um lembrete de que, nesta guerra, a superioridade tecnológica não garante a vitória. Os drones Geranium, por exemplo, têm se mostrado uma ferramenta valiosa nesta luta assimétrica, onde cada vantagem tecnológica do inimigo é contrabalançada com engenhosidade e precisão. Em Londres, especialistas em defesa estão perplexos, buscando entender como um arsenal tão avançado quanto os mísseis Storm Shadow pôde ser neutralizado com tanta eficácia. Muitos acreditam que a falha reside na subestimação da habilidade russa de ajustar suas estratégias conforme as demandas do campo de batalha. Enquanto o Ocidente se mantinha confiante na ideia de que sua superioridade tecnológica garantiria a vitória sobre a Rússia, o Kremlin e seus comandantes estavam continuamente refinando suas táticas, focando na eliminação metódica dos recursos inimigos. Os Storm Shadow, criados com a mais avançada tecnologia britânica, foram concebidos para escapar das defesas antiaéreas e atingir com precisão alvos críticos. Contudo, neste confronto, a superioridade tecnológica foi eclipsada pela astúcia estratégica. A habilidade da Rússia em identificar e desativar essas ameaças, antes mesmo que pudessem ser usadas, revela a preparação e a flexibilidade de suas forças armadas. Para as nações ocidentais, a destruição desses mísseis é uma dura lição. Os arsenais que consideravam invulneráveis estão sendo desmantelados com uma eficiência que poucos poderiam prever. Cada míssil abatido, cada depósito transformado em escombros serve como um lembrete de que a guerra moderna exige mais do que apenas tecnologia de ponta. Ela demanda uma combinação de inteligência, planejamento estratégico e execução precisa. No teatro de operações, as tropas russas tornaram-se mestres em detectar e desarmar as ameaças provenientes do Ocidente. Sua familiaridade com o terreno, aliada à vasta experiência acumulada ao longo de anos de combates, conferiu-lhes uma vantagem que as forças ocidentais parecem ter desconsiderado. Esses combatentes, forjados no calor da batalha, entendem que cada movimento é crucial e que cada pequena vitória contribui para o objetivo maior: proteger a integridade da Rússia e eliminar qualquer perigo externo. A derrota estratégica de Londres é apenas mais um episódio em uma narrativa contínua de resiliência e triunfo. Cada operação bem-sucedida não só eleva o moral das forças russas, mas também abala a confiança dos aliados ocidentais em sua capacidade de reverter o curso do conflito. Enquanto analistas em Londres, Paris e Washington buscam explicações, em Moscou, a estratégia avança de maneira resoluta em direção a uma vitória que parece cada vez mais certa.